Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Estamos mais uma vez juntos aqui na nossa aula agora de literatura e nós encerramos na última aula sobre o livro Teleco, o Coelhinho. Eu falei para vocês que no final da história, eu vou colocar aqui a imagem, apesar que vocês já conhecem, ele era uma criança que passou por várias personalidades, vários temperamentos, assim como eu pedi para vocês fazerem pesquisa sobre temperamentos, e também passou pela questão de transformações. E aí você verificou que tudo aquilo era uma forma de uma fase da vida de Teleco. No final da história ele acabou demonstrando quem ele é. Bem, só que numa dessas aulas também eu falei sobre a questão das cores. Você lembra da questão da cor verde e vermelha, que no começo do livro ele já começa tratando a respeito disso? E você também observou que lá na parte onde Teleco se transforma em Antônio Barbosa, que é o canguru, ele também está utilizando as mesmas tonalidades. O que isso quer dizer? Hoje eu quero trabalhar com você a respeito justamente disso, falar um pouco sobre a psicologia das cores. Por quê? Eu disse uma vez, dei uma introdução rápida a respeito da psicologia das cores, para que você compreendesse que cada cor ela tem um fundamento, ela passa uma informação. Então, no caso hoje, eu quero explicar isso de modo geral para você, que cada cor tem a sua finalidade, tudo bem? Então, vamos para a nossa aula de hoje, vamos trabalhar sobre a psicologia das cores. Vamos lá! Aí a imagem de Teleco e vamos para a psicologia das cores. Vamos lá, a psicologia das cores é a ciência que apresenta de que forma é identificado pelo cérebro a transformação e a sensação das cores. Elas afetam em escolhas e gostos. Pode-se dizer que interage diretamente com as emoções, causando sensações positivas e negativas nas pessoas. Com as cores tendo um impacto grande nessa conexão de sentidos, tornou-se um estudo importante para aqueles que querem agradar clientes e usuários de seus serviços, buscando conquistá-lo através do visual de produtos, propagandas, fachadas de lojas, cardápios e até mesmo nas famosas redes sociais. Dentro desses estudos, existe a roda de cores, dividida em cores quentes e frias, que explica seus significados e harmonias. Ela auxilia no momento de escolher a cor exata que irá usar em determinado serviço. Cores quentes são usadas para transmitir as sensações de paixão, felicidade, entusiasmo e energia. As frias, por sua vez, são utilizadas para sensações de calma e profissionalismo. A mistura dessas duas combinações gera outras e assim criando os diversos significados. Eu vou colocar aqui para vocês agora as cores e os seus significados. Aí vem o preto, significa morte, luto, dor, tristeza, melancolia, mistério, poder e estilo. Aí vamos para o azul. O azul significa o quê? Bondade, serenidade, paciência. O amarelo significa alegria, criatividade, disposição, alerta. Vamos para o cinza. Elegância, velhice, tédio, respeito, intelectualidade e espiritualidade. Branco significa pureza, paz, fé, começo. Vamos para o laranja. Significa verão, calor, alegria, juventude, confiança e otimismo. Olha o verde aí. O verde significa esperança, fertilidade, tranquilidade. O roxo, intuição, melancolia,
calma, realeza. Rosa significa afeto, relaxamento, motivação. Marrom, energia positiva, sólido, seguro. E por fim, o vermelho, paixão, erotismo, sensualidade, fogo, vitalidade e agressividade. Bem, lembrando que nós trabalhamos esses dois. Então, um trabalhando esperança e outro trabalhando paixão. Observe que, vamos lembrar um pouco do nosso livro. Teleco, ele tinha essa questão de ter uma vida melhor. Afinal, ele era vamos dizer assim, de rua. Você verifica na primeira conversa que, como eu falei na aula anterior, a primeira conversa de Teleco é pedindo um cigarro. Pô, para um coelho, né, aquele animal que aparentemente é dócil, tranquilo, que ao mesmo tempo também é esperto e tem outras habilidades, ele já chega pedindo uma coisa que é bem pesada. E aí ele já vai ali com aquela esperança de querer uma vida melhor junto com o seu dono. Porém, no decorrer da sua estadia ali naquela casa, ele acabou se apaixonando por quem? Por Teresa. E aí ele acaba vivendo um momento ali de um relacionamento com Teresa, embora pareça uma coisa bem ilógica, um canguru com uma mulher, né? Então você observa que isso aconteceu durante a nossa leitura. Tá, outra questão que você pode compreender agora a respeito de tudo que você for observar, você pode lembrar dessa questão dessas cores. Em algumas talvez você já pode ter compreendido, isso aqui eu sei o que significa, na questão do preto. Preto e branco, normalmente você já vai compreender. Tem algumas que, no caso, vai de acordo com aquilo que é necessário, daquilo que é pessoal. E isso vai para de cada um. Tem pessoas que podem gostar de uma cor assim, outros podem querer uma cor diferente da sua, mas tudo tem o seu significado. Professor, isso aqui é regra? Não, gente, isso aqui são estudos que fizeram. Pode ter muito mais além do que essas cores, do que essas definições para essas cores. Então, isso vai de acordo com a sua escolha, tudo bem? Então, eu expliquei para você sobre a psicologia das cores e eu espero que agora você possa compreender um pouco, não somente nos livros literários, mas também no geral, no contexto geral. Você observou que eles também utilizam para chamar a atenção até nas propagandas, até na própria rede social, como foi dito no slide anterior, tudo bem? Então, vou ficando por aqui, espero que você se cuide, um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau! Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Estamos na nossa terça-feira maravilhosa e estamos mais uma vez juntos aqui. Bem, na nossa última aula nós falamos que iríamos encerrar o nosso gênero, né? Nós falamos sobre o diário durante todo o bimestre. E aí hoje eu vou dar somente uma introdução, no caso eu não vou falar qual é o gênero, vou deixar isso em mistério para você desvendar aí. Eu vou só dar uma introdução dando dicas de qual será o nosso próximo gênero e aí você vai deduzindo qual será. Vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula. E aí vou coloquei aqui, quem sou eu? Esse gênero, ele tem como uma questão aqui, ó, durante muito tempo ele foi usado de uma forma física, ou seja, palpável. Outra questão, assim como as redes sociais, a ideia central dele era aproximar as pessoas, apesar que hoje as redes sociais praticamente elas distanciam quem está perto, né? Mas enfim, não deixando a questão de rede social de lado, mas usando ela como uma comparação, esse gênero ele tinha essa função de aproximar as pessoas. Outra questão, apesar da ideia, nem todos podiam usá-los, pois tinham que ter um certo conhecimento. Não era, ou seja, ao mesmo tempo que esse gênero ele podia ser acessível a todos, mas para ser usado, vamos dizer assim, ele tinha que ter um certo conhecimento a respeito dele. Então, vamos recapitular. A ideia central era aproximar. Ele também foi usado de uma maneira física, de uma maneira palpável. E só que para ser utilizado, ele tinha essa questão de você conhecer
ter um certo conhecimento a respeito dele. Tá ficando mais misterioso ainda, né? Vamos lá, usado por várias pessoas, esse gênero transmitia notícias tristes e alegres. E outras vezes vinham como notícias de oportunidades perdidas. Ou seja, ele transmitia notícias que às vezes chegavam, eram notícias boas, e outras vezes também não. E outras questões que aconteciam, às vezes pessoas elas mandavam para as outras pessoas, como eu falei que é uma questão de uma rede social, mas acabava que, infelizmente, já quando chegava, já estava perdido, já não era, a oportunidade já tinha passado. Então, essa é a introdução do nosso gênero que nós vamos trabalhar nesse bimestre. E aí, você já conseguiu aí compreender qual é esse gênero? Já tem uma noção do que ele é? Então nós vamos trabalhar esse gênero a partir da próxima aula. E aí eu vou desvendar esse mistério aqui para vocês. Ele é um gênero muito bom, que talvez você nunca utilizou, mas eu tenho certeza que você já ouviu falar dele. E talvez, muitas vezes, você já deve ter visto, mas nunca utilizado. Está aumentando o mistério, né? Mas isso eu vou falar somente na próxima aula, tudo bem? Então, essa é a introdução que eu estou dando. Aí na próxima aula eu começo já a mostrar a sua definição, características, suas formas, seus tipos que tem, e aí vamos trabalhando ele o máximo possível. Certo, turma? Então nós vamos finalizando por aqui. Espero que você se cuide, um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau. E aí, galerinha, beleza? Aula de Educação Física Teórica, tá? Para quê? Para a gente poder fazer uma boa avaliação. Então tá, é o quê? 3/2/2020, sétimo ano, tá? Sétimo ano A, tá bom? História do futsal e fundamento do futsal e regra do futsal. A gente vai falar agora do futsal, beleza? Vamos começar a nossa aula. Então eu vou apresentar aqui para vocês tanto no mundo como no Brasil, tá bom? O futsal. De que maneira? Eu vou falar as partes principais, que nem eu falei em sala de aula, vou fazer aqui com vocês para vocês estarem entendendo essa videoaula. O futsal no mundo, já vão anotando aí. Foi criado aonde? Em Montevidéu, no Uruguai, em 1933, correto? E no Brasil, olha o ano. Já no Brasil ele chegou em 1935. E no Brasil tinha um nome chamado futebol de salão, certo? Que é o futsal hoje. Tá, agora eu vou falar um pouco sobre essa fundação. Ele chegou no Brasil em 1935. Já em 1954 foi criada a primeira federação no Brasil, certo? E foi aonde? Na cidade do Rio de Janeiro. Então vão decorando e anotando aí, tá bom? No mundo, ele foi criado em 1933, no Uruguai, né, em Montevidéu, e já no Brasil foi em 1935, certo? Que ele chegou, mas para ele virar uma federação e tudo no futebol de salão já foi em 1954, na cidade do Rio de Janeiro, correto? E são os seus fundamentos, os fundamentos básicos do futsal, que eu já dei em várias aulas para vocês: passe, domínio, chute, entendeu? Marcação, defesa do goleiro, certo? O passe, fundamento do passe: passe com a esquerda, passe com a direita. E sempre eu falei nas aulas e também para vocês compreenderem que tem vários tipos de passe: bico, parte interna do pé, parte externa, que é porque eu falo o quê? Parte externa do pé, fora, peito do pé, parte interna, dentro do pé, bico, né? Com o bico do pé. E assim tem vários fundamentos do passe. O drible no futsal é o que é o mais interessante. Você tem que o quê? Fazer ele a finta para você chegar no gol, fazer um gol, uma jogada. Cabeceio, pouco usado, mas com muita base, né, de surpreender a equipe adversária em fazer gols, tá? É pouco usado, mas um vacilo ali você vai e faz um gol de cabeça, né? Que nem no futebol de campo.
O chute é o principal, só que para chutar você tem que ter um fundamento, né? Tanto com a esquerda como com a direita e espaço, né? Recepção é o principal, uma recepção que eu sempre chamei na quadra de domínio, não tem diferença, recepção e domínio é a mesma coisa, tá? No futsal, bem fácil. Vai depender da coordenação motora de cada aluno, ter o domínio no peito, na coxa, no pé, entendeu? Vai variar, de acordo com cada atleta, certo? Imagem que eu botei, do fundamento, de condução de bola e um pouco das regras, né? E aqui eu botei as imagens das crianças, fundamento, né? E aqui eu vou falar um pouco da regra. O futsal, como eu sempre falei, é uma coisa bem básica e bem vista, né? Então, o que acontece? Tem 2 tempos de 20 minutos, correto? Um intervalo de 5 a 10 minutos para descanso. É questão de troca de atleta é livre, você pode trocar a hora que quiser, quantos atletas quiser. E na advertência do futebol, que é o futsal, tem cartão amarelo, cartão vermelho, varia de acordo com a infração que o jogador vai cometer. Beleza? E aqui eu venho trazendo o melhor jogador aí que vocês conhecem no mundo, né, no Brasil, o Falcão. E falando um pouco dele, que é um jogador brasileiro, né, considerado um dos melhores jogadores do futsal em todos os tempos. Beleza? E por aqui eu fico, valeu, espero que tenham entendido a nossa aula aí. Valeu, 7º ano. Olá, alunos do 7º ano, aqui é a professora de ciência e mais uma vez a gente veio aqui complementar o assunto e o aprendizado de ciências. Então hoje eu vou falar sobre frutos e pseudofrutos. É um assunto complementar àquilo que a gente já estava vendo. Não tem no livro, mas é um assunto bem interessante. Eu acredito que vai trazer uma luz para vocês de umas coisas que vocês não conheciam e tem tudo a ver com o conteúdo que a gente estava falando. Então a gente vai falar sobre frutos e pseudofrutos. Bom, o que significa pseudofrutos? Pseudo significa falso e fruto a gente sabe que é fruto. Então, se a palavra está dizendo pseudofruto, está falando que é um falso fruto. Porque o fruto, gente, ele se origina do desenvolvimento do ovário da flor. Ele tem a função de proteger a semente e também ajuda na dispersão. Porque enquanto a semente ainda não está pronta para germinar, o fruto está ali amadurecendo, até ele cair. Tem algumas espécies que são assim, que caem, outras que não. E aí, o fruto ele acaba protegendo a semente, é uma defesa ali da natureza, proteger a semente, que é a responsável por germinar e trazer novas plantinhas, né? Então, ele também ajuda na dispersão, que é, como ele é uma coisa nutritiva e saborosa, outros animais acabam consumindo. Com isso, eles acabam dispersando. No meio de uma floresta, os animais eles vão comer as frutas e eles vão jogar onde? No chão ali, as sementes. Com isso, com o tempo, a chuva e o sol propício, essa nova plantinha ali vai crescer. Então, por isso que a função dele também é essa, de dispersar. E aqui temos a imagem da flor. E o ovário, gente, ele fica aqui cheio, algumas espécies têm um óvulo só, outras espécies têm mais óvulos. Quando entra aqui o masculino, né, que vai entrar ali no estigma, e tem o grão de pólen, o tubo polínico que se cria. Quando esse óvulo ele cresce, eles desenvolvem um fruto. As sépalas vão cair, as pétalas da flor vai cair e vai se formar um fruto. Então a função realmente é a reprodução ali, a função da flor. Então depois disso vai se formar um fruto ali. Isso vai formar ali um fruto verdadeiro, porque se desenvolveu ali no ovário da flor. Outros frutos que não se desenvolveram aqui não são considerados como frutos, por isso que existem os pseudofrutos. A gente vai ver alguns exemplos. Exemplos de falso fruto, temos o caju. O caju, gente, na verdade, o fruto não é o que a gente come, é, na verdade, o carocinho dele, a castanha dele que é o fruto que desenvolveu do ovário. Essa parte comestível que nós normalmente comemos
é o pedicelo da flor, o pedúnculo da flor, essa partezinha aqui, ó. Então, esse caju, ele não é considerado como um fruto verdadeiro. Ele está classificado como um falso fruto. Outro exemplo, temos o morango, né? O morango, na verdade, ele se desenvolve pelo receptáculo floral. O que vai ser a parte que a gente come, que a gente gosta, né, daquela fruta, é essa parte do receptáculo floral. E esse aqui não é o ovário, por isso ele não é considerado um fruto. Na verdade, o fruto dos morangos é aqueles pontinhos pretinhos, que é um aquênio. O aquênio é um tipo de fruto seco. Então, essa parte pretinha que, na verdade, são vários frutinhos. E nem é a parte que a gente mais admira, né? Mais saboreia ali, né? Porque é mais gostoso. Então, o morango também é um exemplo de falso fruto. Outro, maçã. A maçã, gente, ela não se desenvolve também no ovário. Ela se desenvolve ali pelo receptáculo floral. Olhando aqui o esqueminha da maçã, o ovário da flor, ele está aqui, gente, ó. Ao redor, se vocês cortarem uma maçã, vocês vão ver que perto ali das sementes, né, vai ter ali o ovário protegendo, uma películazinha. Essa parte aqui que é o ovário, essa parte aqui que representa o fruto. O que nós comemos somos o receptáculo da flor, que foi o que desenvolveu. Então, a maçã também é considerada um falso fruto. Outro exemplo também que é classificado como um falso fruto é o abacaxi, porque na verdade ele é uma infrutescência. Eles são vários frutos, na verdade. Lembra da inflorescência, que é várias flores? Então, tem a infrutescência, que são vários frutos, na verdade. Eles acabaram eles estão todos juntinhos ali, se envolveram no outro e formaram ali o abacaxi, tá? Esse aqui é um exemplo também de falso fruto, porque na verdade ele é infrutescência. Tem vários frutos que se fundiram. E agora a gente vai falar de frutos que a gente achava que não era fruto, a gente chamava de verdura. Temos aqui exemplos de frutos verdadeiros, que pensamos que é legume ou verdura. Temos o tomate, né? O tomate, ele foi desenvolvido ali no ovário da flor também. Temos ali as sementinhas dele também. Outro que a gente também achava, a abóbora. A abóbora também é um fruto, tá? É um fruto, foi desenvolvido dentro do ovário da flor. O arroz também, gente. Aqui é a foto de um arroz beneficiado e arroz com casca. Mas ali ele também foi desenvolvido ali do ovário da flor, é considerado um fruto verdadeiro. Por mais que a gente coma na nossa comida achando que é verdura, coisa assim, né? Mas na verdade ele é um fruto. Pepino também, gente, não é um legume nem uma verdura. Ele também é um fruto verdadeiro. E hoje, gente, foi só isso mesmo, para vocês estarem ligados sobre frutos, sobre o desenvolvimento da flor. E até a próxima aula. Apareçam nos plantões que eu estou ali disponível. A nossa diretora, inclusive, entrou no último plantão e pediu a presença de todos, né, para contar como presença. Ela vai estar entrando nos plantões também. Então, eu espero vocês lá, tá bom? Um abraço, tchau!